Tudo bem, pessoal? Eu sou José Valderez Garcia Júnior, sou cirurgião dentista há mais de 30 anos, também sou advogado, e além da área de LGPD e anticorrupção, tem algumas áreas em que eu gosto de atuar, em função até da minha primeira profissão como cirurgião dentista, que me traz muito a parte de família, né? E por isso sou membro também das comissões de Direito de Família e Sucessões e da Comissão de Direito Penal na OAB do Tatuapé. Isso é importante porque, dentro dessa definição, dentro da minha experiência de vida, algumas coisas me chamaram a atenção pelas condições. Na Lei de Proteção de Dados, como as pessoas têm usado os dados, como as pessoas têm, de forma espontânea, fornecido os seus dados sem pensar nas consequências. E, lógico, a parte de anticorrupção faz parte da nossa vida, infelizmente estamos direto ou indiretamente envolvidos, né, e sofremos consequências por conta disso. Então é importante que conversemos um pouco sobre essas duas áreas, né? E antes disso, o que é o compliance? Que muitos têm se falado, né, ele está na ISO 19600. E antes de falar em compliance anticorrupção, compliance digital, precisamos entender a definição. O que significa compliance na verdade? Né, é conhecido como programa de integridade. Vem do inglês to comply, cujo significado é adequar, cumprir, obedecer, seguir a regra, fazer o que é certo, simplesmente porque fazer o certo é o certo. Essa é a norma, essa é a conduta, né? Então, o compliance é uma conduta correta que leva a uma condição ética e moral. Temos também uma definição, né, de Souza e Cunha, onde ele diz que o conjunto de práticas compliance é o conjunto de práticas adotadas facultativamente por pessoas jurídicas, buscando garantir que todas as exigências legais e regulamentares sejam cumpridas pela empresa. Agora passamos um pouquinho para pensar, será que o compliance, como eu já antecipei, é só na vida empresarial? É só no trabalho? É só na relação de comércio? Na nossa vida privada, na nossa vida particular, não devemos ter uma conduta de compliance também na nossa vida? Essas questões conversaremos um pouquinho mais para frente, até, né, para justificar o porquê dessa visão do compliance na vida individual, ou da pessoa natural, como as leis costumam colocar. Em função de uma série de problemas, fraudes, corrupção, sonegação, erro na escrituração, né, contábil das empresas, lá atrás, né, dentro da Convenção da Organização dos Estados Americanos, em 1948, foram colocadas algumas regras para tentar coibir essas fraudes. Também na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em 1961, em decorrência de outras situações de fraude, de corrupção, né, de condutas inadequadas, em termos de competitividade, também foram estabelecidas regras. E, em seguida, né, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção na ONU, onde, mais uma vez, na intenção de preservar a sociedade, evitar que essas práticas de corrupção, inegavelmente, sempre atingem de maneira negativa a sociedade, é que foram estabelecidas algumas leis, foram feitas convenções, vários países participaram desse acordo, assinaram esses acordos. Por consequência, também o Brasil, né, participou dessas convenções, assinou e depois nosso Congresso Nacional ratificou. Por isso, essas leis passaram a ter também vigência dentro do nosso país. Dentro de locais, países
com uma atuação mais específica, lógico, nos Estados Unidos foi elaborado o FCPA em 1977, em função de casos de empresas americanas que tinham negócios fora dos Estados Unidos, em outros países, e corrompiam, né, políticos em outros países. Esse é apenas um exemplo. Em função dessa situação também, de atingir a União Europeia, com toda certeza, é que foi também criado a UQBA em 2010. E logo a seguir, a Lei 12.860, né, em 2013, aqui no Brasil, a Lei Anticorrupção, que segue, né, as normas, as diretrizes, como se implantar nas empresas, e é o que nós vemos através da ISO 37000. Então, como eu disse, o FCPA foi a primeira lei anticorrupção estrangeira aprovada, tendo sua promulgação através de investigações que verificaram que grandes empresas mantinham fundos offshore e pagavam propina para garantir negócios fora dos Estados Unidos. Ou seja, os políticos corruptos não estavam dentro dos Estados Unidos pela ação dos americanos. Na verdade, as empresas americanas corrompiam políticos de outros países, como, né, o famoso caso Watergate. Um outro caso famoso é o da Enron Corporation, que fraudava as escriturações, os lançamentos dos seus livros contábeis. Na verdade, ela já vinha com problemas financeiros, já tinha dívida de alguns milhões, e junto com a empresa de auditoria, Arthur Andersen, e auxílio de alguns bancos, forjaram, né, essas escriturações contábeis, porque, historicamente, o americano, a poupança dele é investir em ações. Então, não podia a Enron deixar o seu valor de mercado cair, não podia permitir que os americanos soubessem do tamanho da dívida, e, por isso, manipulou os dados junto com, né, com Arthur Andersen. E aí, o que aconteceu depois de toda essa investigação, do que foi descoberto, todas essas fraudes, as duas empresas acabaram fechando. Da onde vem a nossa lei? Precisamos entender que a lei anticorrupção no Brasil seguiu, além desses tratados, também teve como base essas duas grandes leis mundiais que a precederam. Não que não existam em outros países, existe sim, mas são as duas leis mais faladas, as duas leis mais conhecidas e que serviram como base também para a lei americana. E o FCPA, né, ele é dividido em dois capítulos. O que trata de anticorrupção e, em função, né, no caso Enron, que foi um dos casos mais marcantes, o problema dos seus registros contábeis e controles internos. Então, o FCPA se preocupa basicamente, fundamentalmente, com essas duas situações e aonde eles aprimoram, né, e aumentam o seu controle. E aqui uma definição, né, as disposições anticorrupção penalizam os atos de prometer, fornecer, pagar ou autorizar pagamento ou qualquer coisa de valor para funcionários públicos estrangeiros, como já antecipei, com a finalidade de obter ou manter negócios ou adquirir qualquer vantagem indevida. E o que são, né, essas coisas de qualquer valor, ou qualquer coisa, né, de valores? Só montantes em dinheiro? Não. Né, entende-se nesse sentido que também os brindes, presentes, entretenimentos, doações, favores, jantares, uma série de outras coisas de valores menores também são usados, né, como atos de corrupção. E o segundo tópico, né, as disposições de registros contábeis, penalizam a fraude nos livros e registros das empresas, bem como a ausência dos controles internos que assegurem a confiabilidade das transações. Notoriamente,
Isso sempre ocorre ou por uma sonegação fiscal, ou para tentar mascarar ou esconder, ou prolongar uma vida de uma empresa, né, que já esteja à beira de uma falência. E aí, esses números, né, essas anotações contábeis, esses registros são manipulados, causando enormes prejuízos nas bolsas de valores. Decorrente disso, e até dos últimos acontecimentos nesses últimos anos aqui no Brasil, é notório que o governo norte-americano tem mantido uma estreita relação com as autoridades brasileiras. Isto pode ser observado, por exemplo, nas investigações que ocorreram, né, com relação ao Odebrecht, Braskem, Centrais Elétricas S.A., Embraer, Petrobras, JBS e tantas outras. Por que isso? Só porque são empresas brasileiras? Não, essas empresas têm negócio em outros lugares. Por isso, é de interesse tanto do governo americano, como da comunidade comum europeia, continente africano, todos eles têm relação. Essas leis que falamos até agora, elas têm uma abrangência extraterritorial. Elas não se fecham dentro do seu país. Elas, em função dos tratados e dos acordos, são leis mundiais. Por isso, uma empresa que tenha negócio em vários países, ela está sujeita a todas essas leis em função dos acordos, né, e dos tratados que foram feitos. E de acordo com o QBA, os elementos que são analisados e ou devem ser implantados por uma empresa. Procedimentos proporcionais ao risco de envolvimento de atos de corrupção, tamanho, escala, complexidade de suas atividades. Ou seja, a empresa, para se prevenir, ela precisa ter esse mapeamento, ela precisa analisar o risco do seu negócio, o risco dos seus agentes, os riscos dos seus representantes em todas as transações, seja com clientes, seja com fornecedores ou prestadores de serviço. Fundamental o comprometimento da alta administração da empresa. Se a alta administração não estiver comprometida em estruturar maneiras para se evitar fraudes, evitar suborno, se ela não der o exemplo, né, para os seus funcionários, de nada vai adiantar querer implantar um sistema de compliance. A partir daí, dentro desses itens selecionados, é necessário avaliar o risco de cada um desses itens, aonde que ele pode ocorrer, como ocorrer. Em decorrência disso, uma consequência é o due diligence de terceiros. Como avaliar? Com quem essa empresa faz negócio? De quem ela compra? Para quem ela vende? Os seus parceiros de negócios, sejam advogados, contadores, outros prestadores de serviços. Precisa ser feita uma análise dessas outras empresas. E dentro de alguns itens, os atos penalizados pelo QBA, dentro daquele esqueleto, né, resumido de alguns pontos para a implantação, né, do sistema de compliance dentro, né, do QBA. Esses itens, como eles devem ser implantados para que não ocorram os atos de penalidades. Suborno de indivíduos, funcionários públicos ou não. Ou seja, qualquer cidadão pode ser entre duas empresas privadas ou indivíduos, né, de empresas privadas. O indivíduo que aceita ser subornado também é penalizado. Nós conhecemos aqui popularmente, né, o laranja, o indivíduo que desempenha inadequadamente a atividade relacionada ao suborno, o intermediário, e as empresas que falham em prevenir a prática corrupta, ou seja, não tem um sistema de prevenção, não implanta um sistema anticorrupção, porque só depois desse sistema bem elaborado,
bem estruturado, com amparo da alta governança, é que no final de todo esse processo, objetiva-se o compliance, ou seja, toda a empresa trabalhando, pensando e agindo dentro da norma. Né? E será que ocorre casos de corrupção no Brasil? Já enumeramos alguns, né, de reflexos internacionais. Como isso acontece? Só através de papéis? Também não. Da mesma forma que no QBA existem, né, outros facilitadores, outros mecanismos para induzir uma fraude. Como também as próprias pequenas corrupções, né, que são atos praticados pelo cidadão comum, né, pelas pessoas naturais, como se diz na lei, em desconformidade com a lei, com a ética, com a integridade e com a transparência. Só para citarmos alguns casos, claro que não praticamos, só os outros praticam, e também nunca praticamos, não é que não fazemos só agora, né? Nunca fizemos. Falsificar carteirinha de estudante, apresentar atestado médico falso, aceitar troco errado, roubar TV a cabo, comprar produtos falsificados, colar numa prova, não dar nota fiscal, bater o ponto no colega de trabalho, oferecer dinheiro para um policial e tantas outras situações, né? Tenho duas situações até para colocar. Não sei se essa frase, se essa ideia é dele, mas o Leandro Carnal, em algumas de suas palestras, costuma dizer que a corrupção começa dentro de casa. A corrupção começa no berço, quando os pais, até numa intenção de educar o filho, controlar o ímpeto do filho, já se faz uma negociação. Se você fizer isso, eu te dou aquilo. Uma moeda de troca. Embora de maneira saudável, se pensarmos que para termos dinheiro precisamos trabalhar, isso não é um ato de corrupção, isso é um ato absolutamente lícito, normal, natural, e todos deveriam pensar dessa maneira e agir dessa maneira. Mas os pequenos atos de manipulação de terceiros, muitas vezes começa dentro de casa esse raciocínio, né, e essa postura. E claro, antes da lei anticorrupção brasileira, existem outras leis que visam combater a corrupção e atos ilícitos. Não existe só ela, é uma reunião de outras leis. Nós podemos ver o próprio Código Penal, crime contra a ordem tributária, improbidade administrativa, né, e uma série de outras, lavagem de dinheiro, né, que veio antes da própria lei anticorrupção. Então, é um conjunto. A lei anticorrupção, ela veio para fechar, com uma lei geral, da mesma forma que a Lei Geral de Proteção de Dados. E essas leis se comunicam, elas têm relação. Então, não é apenas uma lei sozinha, isolada. Em cada situação, em cada problema, todas essas leis, uma completa a outra, dentro de cada caso, né, concreto. Para termos uma ideia do como essa lei é clara, né, ela nos traz logo no seu primeiro artigo, que ela dispõe sobre a responsabilização objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas na prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Comentamos há pouco que essas leis são extraterritoriais, né? Elas extrapolam o território da sua nação. E logo no seu artigo 1º, ela já enfatiza isso. E na lei anticorrupção, quais os atos e condutas consideradas ilícitas? Da mesma forma que vimos no QBA, ou muito semelhante, prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público. Financiar, custear, patrocinar,
subvencionar a prática de atos ilícitos. Vocês veem que são muito semelhantes. Algumas palavras podem estar colocadas de maneira diversa, mas a ideia é a mesma. Utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários. Dificultar a investigação, né, ou fiscalização dos órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação. Ou seja, o que nós conhecemos, também podemos dar aqui o exemplo do tráfico de influência, né, a manipulação por trás dos bastidores, e com certeza, diretamente aqui, a relação com funcionários públicos e a sua consequência, que é fraudar licitações e contratos com o governo. Só para que se tenha, né, uma noção, peguei apenas 4 artigos do Código Penal que têm relação direta com a lei anticorrupção. Artigo 317, que é a corrupção ativa, 333, corrupção passiva, 332, tráfico de influência, 335, impedimento, perturbação ou fraude, né, à concorrência. Uns simples exemplos, 4 artigos do Código Penal que têm total relação com os 5 itens que falamos agora há pouco. Mais uma prova de que a lei não é isolada, né? Ela se garante de outras maneiras, ela se completa com outras leis. Vemos no artigo 2º, as pessoas jurídicas são responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nessa lei e praticados no seu interesse ou benefício, exclusivo ou não, porque esse benefício pode, né, ser levado e beneficiado a várias pessoas. E aqui no artigo 3º, uma complementação, sempre do 2º. A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual. E por que é interessante, extremamente importante, esse artigo 3º, inclusive para dizer que ele completa o 2º, porque no 2º a referência é apenas à pessoa jurídica. E o artigo 3º, ele responsabiliza aquele agente, aquela pessoa que pratica o ato em nome da pessoa jurídica. Então, a lei anticorrupção, ela vai atingir tanto pessoa jurídica como pessoa natural. E essa, né, uma foto bem clara, como a coisa acontece. Nem sempre as câmeras, né, escondidas conseguem pegar, ou ver, ou definir tão bem. Mas todos esses atos acontecem de uma maneira muito similar, e essa foto que eu peguei no Google representa muito bem como funciona, né, o tráfico de influência, a manipulação, a fraude, a corrupção, seja de um agente público ou de um agente privado. Em seguida, vemos aqui no artigo 4º, né, que subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão. Muitas empresas, muitos empresários tinham a ideia, e muitos ainda têm, de que se mudar a razão social, cancelar um CNPJ, abrir outro, né, fazer a fusão de 2 empresas para constituir uma terceira nova empresa com um novo CNPJ, isso vai os eximir da responsabilidade e das penalizações administrativa, civil e penal, quando na verdade isso não acontece, porque existe todo um rastreamento, existe todo um mapeamento de informações. Tanto nós, pessoas físicas, como as empresas, nas quais temos o nosso nome vinculado, existe um passado, e esse passado, né, ele é levantado exatamente para provar de onde vem a fraude. E é claro, 2 grandes exemplos, né, que temos no Brasil, o mensalão
a ação penal 470, que é o mais antigo, onde veio à mídia a exposição de um grande escândalo, né, envolvendo uma série de políticos, empresários, e, poucos anos depois, a Lava Jato, de proporções, né, muito maiores, extraterritoriais em relação ao Brasil, envolvendo os maiores empresários, os maiores políticos, sem entrar no mérito de quem é ou de quem são, ideologia partidária, porque, na verdade, o que vem mostrando toda a investigação da Lava Jato, políticos de todos os partidos, né, estão envolvidos, se envolveram, e as investigações, como é quase que uma unanimidade, não tem expectativa de fim. Sabe-se o dia que ela começou, mas em função de tanta coisa, de tantos problemas, de tantas fraudes, não existe fim, né? Ainda teremos notícias da Lava Jato por muitos e muitos anos. Lógico, uma parte que interessa a todos, né, fundamental, principalmente, né, para quem não tem um sistema de compliance, para quem não tem uma cultura de ética, gosta de praticar, ou muitas vezes, sabemos, no Brasil, muitas empresas, empresários são obrigados, são coagidos, independe da circunstância ou do motivo. Né? Nós temos no artigo 6º, incisos 1 e 2, no parágrafo 4º, da Lei Anticorrupção, no que trata das penalidades na esfera administrativa. Então, uma multa de 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício, né, ao início do processo administrativo de responsabilidade, da apuração da responsabilidade, é sempre o exercício anterior, ou de 6 mil a 60 milhões, caso não seja possível utilizar esse critério de faturamento bruto, em decorrência de uma falha na escrituração, seja ela ocasional ou intencional. A publicação extraordinária, decisão condenatória. E o que é essa publicação? Publicação na mídia, a exposição da empresa, ou das empresas, dos envolvidos, sejam pessoas comuns ou pessoas, né, de órgãos públicos. Isso tem uma significância, principalmente para a empresa, extremamente negativa, né, no meio comercial. As penalidades na esfera judicial estão dispostas no artigo 19, incisos 1 a 4. Perdimento dos bens, que também é uma referência do que tem no Código Penal. Todos aqueles bens que são adquiridos são provenientes de forma ilícita ou de dinheiro ilícito, eles podem ser sequestrados. E aqui, logo no inciso 1 do artigo 19, é o que se diz: perdimento de bens, direitos ou valores que representem vantagens ou proveitos, direto ou indiretamente, obtidos da infração, ou seja, de um ato ilícito de corrupção, sonegação, ou de qualquer outra forma que seja identificada, né, dentro da apuração de investigação. A proibição de receber incentivos, doações, subsídios, empréstimos públicos por um prazo de 1 a 5 anos. Sabemos que muitas empresas recebem o incentivo com dinheiro público, né, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. A suspensão ou interdição parcial das suas atividades e até mesmo a dissolução compulsória, ou seja, o fim da pessoa jurídica. E aqui um pequeno resumo, né, do que calcular. Existem maneiras de se aumentar
ou diminuir, que após ser apurado e determinado o valor da multa, existem circunstâncias que podem aumentar esse valor ou diminuir. Nós, no meio jurídico, conhecemos como majorantes ou atenuantes, agravantes. Podemos dizer assim, causas que aumentam o valor da pena e causas que diminuem o valor da pena. Né? Não muda nada, só mudam as palavras, o significado é o mesmo. E aí existem os percentuais, né, que podem ser usados, e sempre são usados, para fazer o cálculo, né, objetivando o valor final da multa. Aqui um exemplo que eu gostei assistindo uma palestra num curso do Alexandre Serpa. Ele usou o painel do carro para chamar a atenção sobre vários itens dentro de uma empresa. O que é que precisamos observar? O painel de um carro tem muitas informações que muitas vezes nem sabemos que elas estão ali e muito menos o que significam. Dentro de uma visão superficial, essa é uma empresa, onde enxergamos claramente e facilmente alguns fatores. O mesmo painel, se enxergarmos com uma nova posição, ou com outros olhos, ou com mais atenção, verificamos que nesse painel nós observamos uma série de itens que estão ocultos, aparecem com sutileza. Será que numa avaliação de uma empresa, quando vamos fazer o levantamento dos itens que podem causar um risco, fazer um mapeamento, e depois uma análise de risco, né, de cada um deles, um risk assessment, não precisamos avaliar também esses que estão quase que ocultos? Ou quando passamos superficialmente sem dar atenção devida num processo de implantação do sistema anticorrupção, ou mesmo, né, da lei de proteção de dados, será que esses itens singelos não podem trazer muito mais consequências negativas para a empresa? E lógico, né, o comparativo, um outro painel, também de um carro, para exemplificar. Nenhuma empresa é igual a outra. Existe sim um script, uma sequência, ou itens, porque essa sequência também não é obrigatória, ela vai depender de cada empresa, da necessidade de cada empresa, da intenção de se fazer um investimento para levar essa empresa a uma condição de compliance, e às vezes até a sua capacidade, porque a alta administração da empresa até pode querer, mas às vezes a empresa não está numa condição financeira tão saudável para que se faça maiores investimentos, então é necessário adequar também esses investimentos para minimizar riscos e fazendo esse processo também paulatinamente. Isso demonstra de que a implantação de um processo de compliance, anticorrupção ou da lei de proteção de dados não é simples. Não existe uma receita de bolo fiel. Existe um script no qual podemos mudar de acordo com a necessidade e devemos adequar, né, esses itens para a necessidade e capacidade da empresa. O que nós chamamos, né, dos pilares do programa de compliance anticorrupção. Suporte da alta administração, isso é fundamental em qualquer sistema. Avaliar os riscos. Apresentar um código de conduta e política de compliance da empresa, ou seja, o espelho da alta administração. O que é a empresa? Qual é o código de conduta da empresa, por consequência, seguido e tido como exemplo da alta administração. O controle interno deve ser feita essa avaliação dentro da empresa, como que esses funcionários subordinados, não só os de baixo escalão, mas logo abaixo,
da alta administração, qual que é o procedimento, como eles seguem, precisa ter esse controle interno para saber se todos os funcionários da empresa têm uma conduta de acordo com o código de conduta da empresa. Para isso, é necessário que seja feito o treinamento e a comunicação adequada para cada departamento, para cada setor, para cada nível de relacionamento desses funcionários, tanto dentro da empresa, como os terceiros, os parceiros. Os canais de denúncia abertos para que possa se receber informações, denúncias, ou até mesmo suspeitas de fraudes, de erros que estejam acontecendo dentro da empresa ou de negociatas fora delas. Novamente, as investigações internas, o due diligence, que é a análise e a avaliação dos terceiros parceiros, clientes, fornecedores, prestadores de serviços, e o monitoramento constante, né, dessa avaliação, desse programa. Ele tem que ser checado sempre, ele não pode ser implantado e esquecido, porque ele acaba se perdendo. Vai chegar uma hora em que ele deixará de existir automaticamente. Para que ele persista, para que ele se aperfeiçoe, para que ele melhore e cada vez mais esteja dentro de uma condição de compliance, esse monitoramento é fundamental. E é lógico, alguém que venha a atestar isso, né? Além de uma auditoria interna, dependendo do tamanho da empresa, se tiver condições de fazer isso, mas também uma auditoria externa vai regulamentar tudo isso. E esse sistema de compliance estruturado, efetivo, auditado, é o que vai fazer com que, no cálculo da pena, caso a empresa venha a ser envolvida, não por ela, mas por uma ação de terceiro, que ela tem um contrato, ela será investigada também, mas se ela estiver em conformidade, bem provável, né, tem grandes chances para que não seja condenada a nenhuma penalidade. Há muito a se falar das duas leis, o assunto é bastante longo, tanto para a anticorrupção como para a proteção de dados. Hoje a ideia foi trazer alguma noção, algum conhecimento sobre a importância, a responsabilidade e um pouco do que vem acontecendo aí pelo mundo. Então agradeço a oportunidade e o convite da Brizotti, consultoria e treinamentos, para estabelecer essa parceria, para que venhamos, né, num futuro, também estarmos apresentando aí os cursos sobre essas duas áreas, os treinamentos específicos, quem sabe até também a implantação nas empresas. Agradeço em meu nome, em nome da Brizotti, a atenção de todos.